os submarinos? Cara, submarinos são maravilhas tecnológicas e quem te falar algo diferente disso tá mentindo, tá? Não precisa, claro, você não precisa estar nada tão avançado quanto os de hoje. Mas você tem a galera discutindo isso, o princípio básico de um submarino de funcionamento. Eu não vou entrar em detalhes porque eu não tenho esse background em física e hidrostática, hidrodinâmica que o Vermelho tem, mas é um princípio, o princípio Nem eu básico tenho. também da época de empuxo, enfim, daquelas pesquisas originais ali. Mas aí, sei lá, Da Vinci estava fazendo projeto de submarino, apesar de não ter efetivamente montado. Guerra Mas os caras Civil, estão desde a só, Idade Média. só um xiste, tá? Guerra Civil Americana teve o uso de submarino para batalha registrado. Teve tentativa, né? Não deu certo. Morreu gente aí na batalha, então deu certo aí. Não. O objetivo era matar os outros. Teve um cara que quase morreu tentando afundar outro navio. Morreu como um submarino. As pessoas que estavam no submarino morreram, né? Exatamente. Mas foi usado em batalha. Foi tentado. E eventualmente cresceu, assim. O submarino hoje é um negócio fundamental em qualquer marinha relevante. Para quem não sabe, o Brasil tem submarinos da linha do modelo Foca, que é um belíssimo nome. Mas a gente ainda não tem submarino nuclear, tem construção, né? A maioria dos países. Já tem 20, 30 anos que tem construção. A maioria dos países avançados tem. E faz muito sentido você ter um submarino nuclear. Faz absolutamente todo sentido, porque um dos grandes problemas para os submarinos é fonte de energia. Se você está produzindo fumaça e não tem para onde jogar, isso pode ser um problema para você, se você for usar um motor a combustão para alimentar um dia. Por que eu acho o submarino um veículo legal? Primeiro, fora, e aí os meninos podem até falar melhor do que eu, mas um submarino é um excelente cenário para campanha de terror. Porque todos aqueles elementos que a gente já mencionou em campanhas de terror, um submarino já traz automaticamente. Cadê o Otávio, que não aparece mais aqui? Nunca mais, Otávio, eu acho que ele mudou junto com o Marcelo. Ele mudou de identidade agora, ele se passa por outra pessoa. O submarino, ele tem um fator de isolamento, que já é uma das coisas que a gente menciona que é interessante para quando você for construir sua narrativa de terror. Ele tem um acesso extremamente restrito, né? Então assim, ele tem um isolamento interno em algumas áreas, externo. Ele tem um risco elevado, porque você está numa situação que já é de risco permanente. Você tem que estar sempre vigiando. Então, assim, se você tem uma ameaça de mau funcionamento, uma ameaça de sabotagem, não é uma situação banal. Não é tipo assim, eu estou num prédio que foi ameaçado, é só sair do prédio. Não, você não tem como sair rápido de um submarino. Não tem como, tipo, não, vou abrir a portinhola e vou sair. Não, você vai morrer com a pressão da água na profundidade que vocês estão. Então, qualquer elemento de risco num submarino já é amplificado. A gente jogava o Battle Trauma e esse é um bom exemplo. Eu sigo com medo daquele jogo. E eu diria que em cenários de fantasia, os submarinos devem ser... Eu realmente acho que eles devem ser empregados e vistos como essas maravilhas que eles são. Porque são equipamentos de difícil construção, são equipamentos de difícil operação, têm umas capacidades de navegação impressionantes e que são importantes ativos militares. Então, assim, diferente de outros tipos de veículos, né? Eu diria que o submarino ele tem essa base ele foi pensado com objetivos militares. Ele parte dessa premissa. O cara pensa no submarino como um veículo de navegação que consegue, por estar dentro da água, se proteger de visibilidade visual, que é fundamental nessa seara, e com capacidade de atacar navios que antigamente, hoje não necessariamente, mas antigamente eram incapazes de rastrear. Então o submarino estava vendo o navio, mas o navio não estava vendo o submarino. Isso era um problema para o navio. Então, eu acho que você vai usar, se você for usar na sua campanha, você vai usar no contexto militar, que é para que eles foram criados, mas nada te impede de começar a pensar em algo como o Nautilus, que é esse aí da imagem. Esse Nautilus especificamente é a Liga Extraordinária. A Liga Extraordinária, em português. A Liga, como é que é? A Liga dos Cavaleiros Extraordinários. Em inglês é The League of Extraordinary Gentlemen. O Capitão Nemo, do 20 Mil Léguas Submarinas, que é um dos... Eu acho um personagem só ok no livro original, mas ele fica muito bem construído no Liga Extraordinária. Ele construiu esse submarino para explorar. Na verdade, ele construiu o submarino para viver. Ele é um cara banido, ele se considera banido da superfície. E, portanto, ele constrói o submarino para viver o resto da vida dentro da água. Ele tem uma tecnologia de produção de energia a partir de matéria-prima que ele obtém dentro do oceano.
E é isso, tá ali. Mas você pode pensar em submarinos que são feitos para exploração, ou se o seu cenário de fantasia inclui, por exemplo, cidades submarinas, pode ser que você tenha submarinos que são meios de transporte regulares. Em que Igual as Star pessoas... Wars, né? Igual Star Wars, exatamente. Você tem aqueles shuttlezinhos lá, você pode ter uns submarinos de shuttle para você fazer essa rota. Então eu acho que. Mas eu, pessoalmente, sempre vou achar melhor você usar submarino em um contexto militar. A aventura de Scum Villain teve uma missão submarina, né? Vocês foram com um Caralho, planeta que que ódio, era velho. um planeta subaquático, um planeta que era todo de água. E teve toda a questão de ter que fazer manobra para poder escapar das serpentes marinhas gigantes que estavam lá e conseguir encontrar um artefato que estava na redondeza. Tinha tipo um Kraken, né? Uma coisa assim. Sim, você tinha que fugir, como se o personagem do Marcelo, que era o piloto, né? A gente tinha que fazer os testes lá e conseguir desvencilhar do Kraken, porque todas as vidas marinhas estavam sendo convergindo para um lugar específico. E eles descobriram que tinha uma energia de um artefato lá que estava fazendo isso com a vida marinha local. É, porque Mas tinha esse problema. A gente estava numa aeronave que era preparada para pressão atmosférica de espaço, e se a serpente puxasse a gente para dentro do oceano, a gente morria. Porque não era a mesma situação. Mas, de fato, né, o submarino ele tem essa função de ser furtivo em água, né? Ele surgiu com esse objetivo, né? Que você tá falando. O navio não consegue vê-lo e ele consegue ver o navio. Então ele tá ali por baixo, ele consegue ser furtivo. Aí depois que eles inventaram sonares e radares para poder identificarem esses submarinos por ali. Mas o escafandro também seria ali um submarino unitário, né? Ele acho que também é um dos primórdios do Da Vinci ali, também teve essa ideia, e acho que os submarinos inicialmente podem começar também com a mesma limitação do escafandro, que o oxigênio é bombeado por uma mangueira lá para baixo. E aí você tem a limitação da mangueira, da distância da mangueira, da pessoa que ficará bombeando oxigênio lá para baixo, porque o oxigênio não vai chegar naturalmente nas grandes profundidades, ele precisa ser bombeado para lá. Então, dá para poder fazer todo esse processo também evolutivo. Você já não começar do nada com um Nautilus numa aventura que ninguém nunca mergulhou mais de 10 metros de profundidade. Então, tem aí, vai pesquisar o que é escafandro para você poder aprender antes de, às vezes, começar a colocar o submarino na sua aventura. Em tese, quem usou um escafandro foi Alexandre o Grande, né? Uma versão primordial dele. Que é mais conhecido como um balde na cabeça, e ele entra na água e respira o que tá no balde enquanto ele pode. E aí bota um tubo lá e vai jogando ar lá pra dentro. Eu ia falar do escafandro para você pesquisar, só que as regras físicas que fazem a explicação da existência do submarino, elas são conhecidas de muito tempo. Eles não tinham como fazer. Como você está jogando no mundo fantasioso, pode ser que alguém tenha descoberto como fazer. Tem gente que pode ter observado, tem uma magia. Eu acho que tem uma magia que é assim, que ela cria, acho que uma bolha, não é? Em volta Bolha da de ar. cabeça. E então a pessoa pode ter visto aquilo e através daquilo ter desenvolvido. Ou seja, mais uma vez, é o uso da tecnologia para fazer o jogo ficar mais equilibrado contra a magia, tá? Então, você só tá equilibrando as coisas, você só tá colocando tudo aí no mesmo balaio. O grande lance do submarino ele é uma coisa tão poderosa que você tem que regrar se vale a pena você usar. Por quê? Porque se você faz um troço militarmente poderoso, capaz de afundar um barco e tudo mais, ele é muito mais poderoso do que as flechas que um barco pode jogar em você. Então, dá uma olhada aí, vê qual que vai ser o nível de poder desse seu submarino para você conseguir utilizar na sua campanha. E só para fazer um disclaimer aqui, ó, eu falei que era Nacelle, não é Nacelle, é Nacella ou Nacelle, que é o nome do que eu estava falando aqui. Vou colocar aqui pro MHG. Falou, eu nunca escutei aqui, ó, Nacella ou Nacelle. Que é uma moldura côncava de forma semicircular ou semioval na base de uma coluna, que é uma designação normalmente dada para suporte ou de motores ou de estruturas para asas ou partes de uma aeronave.
ela pode fixar motores, os tanques, as abas, as armas, tudo da fuselagem. Ela é aquela estrutura que vai. Como ela é cônica, ela pode ser usada ali para aquele barquinho. Eu falei, cara, já escutei isso, já vi essa palavra em algum lugar.